Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente eu tô de volta aqui em casa, né? Eu passei praticamente uma semana na casa dos meus pais, com a minha avó, mas agora eu tô de volta e eu vim trazer pra vocês hoje, na segunda-feira, o Clube da Bilheteria. Então, vamos lá! Então pessoal, depois de alguns dos piores finais de semana, como eu falei no meu vídeo anterior, finalmente um grande filme chegou. Pode não ter trazido um resultado sensacional, mas na primeira posição a gente vê o filme Halloween Ends, que é o terceiro filme dessa nova franquia do Halloween, que começa, né, com Halloween, depois Halloween Kills, né, acho que é 2018, 2021 e agora Halloween Ends em 2022, né? Essa trilogia teve resultados em queda, né? O primeiro filme estreou muito bem, depois o segundo teve uma estreia um pouco inferior e o terceiro teve uma estreia inferior, inclusive ao segundo, que foi lançado num momento muito pior da pandemia, né? A gente pode dizer. Então, eu acho ideal, né, que a franquia tá terminando aqui, pelo menos até ela ter um novo ressurgimento. A gente já viu os filmes do Rob Zombie, então é uma franquia que continua ressurgindo das cinzas, mais ou menos como o seu protagonista, né? Ou pelo menos o seu vilão, Michael Myers. E o filme Halloween Ends abriu com 41,3 milhões de dólares. Foi uma abertura muito boa, né? Principalmente, como eu falei, se a gente considerar os finais de semana que a gente acabou de ver, finais de semana que no total a gente não via os filmes atingindo 50, 60 milhões de dólares, então somente o Halloween Ends com 41,3 é um resultado bom considerando esse último período. Internacionalmente, o filme não teve um apelo tão grande assim, fazendo 17,1 milhões de dólares fora dos Estados Unidos para um total de 58,4 milhões de dólares. E quanto os filmes anteriores fizeram? Eu não peguei todos os filmes que existem de Halloween, como eu falei, eu peguei somente essa nova franquia. O primeiro filme fez 76 milhões de dólares, então foi um resultado sensacional. O filme surpreendeu muita gente, né, e com certeza colocou várias outras franquias de terror em produção. A gente viu algumas delas já chegando agora em 2022. A gente viu também a sequência, né, Halloween Kills, com 49 milhões na sua abertura. Eu acho que esse filme é o mais odiado dos três, né, o segundo filme, pelo menos foi o que eu ouvi falar, né, eu não sou muito fã dessa franquia Halloween, eu assisti todos os filmes até o momento, né, eu ainda não assisti esse último, mas eu acho que o Halloween Kills é um dos que as pessoas menos gostaram. E finalmente, como eu falei, Halloween Ends abriu com 41 milhões. Então, é uma abertura competente, não é uma abertura tão distante assim do seu antecessor, mas com certeza ficou um pouquinho a desejar. Depois, na segunda posição, né, mostrando que é possível a gente ter um primeiro e um segundo colocado, né, trazendo filmes de terror. Então as duas primeiras colocações trazem filmes nesse gênero, que é o filme Sorria, né? O filme Smile tá tendo quedas muito pequenas. Eu falei no final de semana passado que o filme teve uma queda na faixa dos 20%, se eu não me engano, e agora o filme teve mais uma queda ridiculamente baixa. E o filme fez mais 12,4 milhões de dólares, né, que é um resultado muito bom para um terceiro final de semana de um filme de terror que sinceramente não tinha tantas expectativas assim antes de chegar, né? Não é um filme de uma grande franquia, mas provavelmente vai virar agora, né, depois desse resultado sensacional. Não só o filme teve uma abertura positiva, como vem tendo quedas ridiculamente baixas. E o filme chega hoje a 71 milhões de dólares em território americano, que é um resultado legal, né, para um filme de terror, pode chegar na casa dos 100 milhões de dólares. E internacionalmente o filme está tendo um resultado igualmente positivo, que não é tão normal assim para um filme de terror. Normalmente filmes de terror têm um resultado melhor em território americano do que internacionalmente, mas a gente está vendo que o filme chegou a 66 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, então tá quase equiparado com o território americano para um total de 137 milhões de dólares. Né? Então é um filme que surpreendeu muita gente. O filme teve um orçamento sim um pouquinho mais alto do que um filme de terror convencional, do que um filme da Blumhouse ou do que um filme da A24, mas mesmo assim com 137 milhões. E ainda na segunda posição das bilheterias no seu terceiro final de semana, o filme tem sérias chances de atingir uns 180, 190 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. E depois, na terceira posição, um filme infantil, né, com um grande elenco, que conta com Javier Bardem e com mais uma porrada de gente, o filme Lilo Lilo Crocodilo, ou Lyle Lyle Crocodile. O filme fez mais 7,4 milhões de dólares, que não foi uma queda tão grande assim, considerando a abertura do final de semana passado. E o filme chega a 22 milhões de dólares em território americano e 3,9 milhões de dólares fora dos Estados Unidos somente,
que não é um resultado muito bom fora dos Estados Unidos, nem um resultado muito bom dentro dos Estados Unidos, mesmo que a queda não tenha sido tão acentuada, o filme tem um orçamento bem maior e o filme precisaria de muito mais dinheiro para se pagar. Então o filme chega a 26 milhões de dólares, mas ainda está longe de ser um resultado positivo para a Sony Pictures. E isso é uma situação que a gente tá vendo bastante, né? Muitos filmes conseguem trazer um dinheiro razoável, só que tem orçamentos muito maiores do que deveriam. A gente tá vendo Hollywood se ajustando um pouquinho, né, nessa nova realidade, tentando dar uma diminuída nos orçamentos, né? A gente tava vendo filmes ali na casa dos 200, 250, 300 milhões, comédias de 100 milhões de dólares. Então Hollywood tá controlando um pouquinho mais. Só que mesmo assim, muitos erros de cálculo ainda acontecem e muitos filmes que têm bilheterias razoáveis acabam perdendo dinheiro justamente por causa de um orçamento alto. Se isso é uma estratégia contábil dos estúdios, é muito difícil a gente saber, né, se eles jogam lá custos para conseguirem lucrar de alguma outra forma ali internamente. Obviamente existem diversas manobras que podem ser feitas, né, até porque aí eles não revelam lucros, eles não pagam tantos impostos assim. Como eu falei, né, podem existir essas estratégias, só que o quarto colocado também, né, tá nessa mesma situação. O filme vem tendo quedas pequenas, o filme tá tendo um resultado razoável, só que o orçamento de 50 milhões de dólares de A Mulher Rei acaba impedindo o filme de se tornar um sucesso, porque o filme fez mais 3,7 milhões de dólares, só que ele chega a um total de 59 milhões de dólares em território americano, né, somando o que fez nesse final de semana, e um total de 16,8 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. Então o resultado do filme tá terrível, né, fora dos Estados Unidos, considerando, né, o que esse filme da TriStar Pictures precisaria fazer. Então o filme tem um total de 76 milhões de dólares, sendo que ele precisaria no mínimo ali de 110, 120, até um pouquinho mais para ele se tornar lucrativo, considerando o orçamento de 50 milhões de dólares. E fechando, né, o top 5, na quinta posição, possivelmente um dos maiores desastres aí desses últimos 12 meses, o filme Amsterdã, que conta possivelmente com um dos maiores elencos aí de todos os tempos. O filme já teve uma abertura terrível e agora teve uma queda bem razoável, né, do primeiro para o segundo final de semana, fazendo somente 2,9 milhões de dólares. O filme, mesmo com uma abertura horrível, teve uma queda de 55%, que é uma queda bastante acentuada, né, para um filme que, como eu falei, teve uma abertura muito baixa. Filmes com grandes atores geralmente conseguem se manter por muito mais tempo, e considerando que é um filme do David O. Russell, né, que teve vários sucessos na carreira já, era esperado que esse filme fosse trazer muito mais dinheiro. Eu duvido que alguém apostaria que esse filme teria um resultado muito pior, por exemplo, do que A Mulher Rei, muito pior do que Lilo Lilo Crocodilo, né, com esse elenco gigantesco. Então, é uma das surpresas negativas de 2022 até o momento. E o acumulado é pior ainda, o filme fez 11 milhões de dólares em território americano, e você pode estar pensando, pô, mas tem muitas estrelas, esse filme deve ter um apelo internacional maior. Não tem, o filme fez somente 6,5 milhões de dólares fora dos Estados Unidos para um total de 18,4. Lembrando que o filme em seu segundo final de semana já está na quinta posição, então não é um filme, né, como La La Land, como muitos outros filmes por aí que conquistaram o público semana após semana, não. O filme teve uma abertura fraca, despencou no segundo final de semana, então agora, assim que possível, as salas de cinema já vão abandonar esse filme, né, já vão procurar outros filmes para colocar no lugar, então o filme agora vai despencar ainda mais, porque realmente foi um fracasso, não dá pra gente negar. Eu diria que existem chances reais desse filme ficar no topo da minha lista dos grandes fracassos de 2022. Então, como sempre, né, para fechar o vídeo, eu vou trazer para vocês o top 5 do mercado norte-americano. A gente não tá vendo muitas mudanças porque os finais de semana estão sendo bem fracos. O filme Halloween, por exemplo, não vai entrar. O próximo filme que tem chances reais de entrar no top 5 é o Adão Negro, mas eu não sei, né, vocês vão ver os filmes que eu vou ler aqui para vocês. Eu não consigo imaginar o filme do Adão Negro batendo algum desses, principalmente o quarto e o quinto colocado, né, que são filmes muito maiores, né, digamos assim. Mas vamos pra lista. Então a gente tem Top Gun Maverick com 715 milhões, Doutor Estranho 2 com 411 milhões, Jurassic World Domínio com 376, o Batman com 369 e na cola do Batman, Minions 2, A Origem de Gru, com 368 milhões de dólares. Então, no próximo final de semana, provavelmente Minions vai ter ultrapassado o filme do Batman, aí o Batman vai cair para a quinta posição. Como eu falei, não consigo imaginar o filme do Adão Negro batendo um filme do Batman em território americano.
Eu acho que a bilheteria vai ser mais próxima do filme do Shazam, mas eu vou fazer um vídeo específico, né, falando a respeito do que eu espero da bilheteria do Adão Negro. Internacionalmente, a gente tem uma diferença muito grande do primeiro até o quinto colocado, como eu vou mostrar pra vocês. A gente tem o Top Gun Maverick com 1,482 bilhão de dólares. O filme tá realmente se aproximando de 1,5 bilhão, que é algo impressionante, né, pra um filme como esse. Eu reassisti o filme essa semana, né, eu aluguei no Amazon Prime Video e o filme realmente é sensacional, né, eu não fiz uma crítica na época, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo, né, analisando os melhores aspectos do filme. Depois na segunda posição a gente tem Jurassic World Domínio com 1,001 bilhão de dólares, né, o filme conseguiu quebrar a casquinha ali de 1 bilhão e parou totalmente de trazer dinheiro, então provavelmente vai ficar nessa casa de 1,1 ou 1,2. Aí a gente tem Doutor Estranho 2 com 952 milhões de dólares, Minions 2 com 930 milhões, já tá se aproximando bastante de Doutor Estranho 2, e finalmente a gente tem o Batman com 767 milhões. Mais uma vez, eu não consigo imaginar o Adão Negro fazendo uma bilheteria acima de 767 milhões de dólares, então eu acredito que o top 5 vai se manter assim pelo menos até o final do ano. Eu não acho que nem Halloween, nem Adão Negro vão conseguir tocar nesse top 5. Então, de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que vocês acharam dos números de Halloween e dos outros filmes do top 5. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.